Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Bom, hoje eu vou estar inaugurando aqui no canal um vídeo que vai ser mais um bate-papo, né? Uma conversa entre amigos e amigas, né? Eu senti a necessidade também de mesclar um pouco o conteúdo que nós produzimos aqui no canal. A gente tem hegemonicamente só aulas e comentários de questões para concurso. E eu senti a necessidade de também discutir temas, né, para além do serviço social, para além das aulas, para aproximar um pouco mais essa nossa relação, para ser um papo de amigas e amigos, né? Então, trazer um tema para a gente apenas conversar, sem roteiro pronto, né? Sem tanta preocupação teórica, apenas para a gente conversar e trocar ideias, para ser um lugar de diálogo, né? De debate. E o que é o diálogo, né? É a gente trazer uma ideia, uma síntese, outra pessoa vem com uma antítese, e daí a gente cria uma síntese do processo, né? Tem uma tese, uma antítese e uma síntese do processo, né? Dessa relação dialética. E aí hoje eu trago um tema, né, para propor a gente discutir um pouco a respeito do papel da mulher na sociedade moderna, capitalista, né? Acho que também porque eu faço parte desse lugar e dessa condição, eu acho interessante a gente pensar, a gente problematizar. Primeiro, será que existe um lugar para a mulher? Ou será que todos os lugares, né, são os lugares da mulher, de homens e mulheres? Mas, de fato, a gente vive uma sociedade, num momento da sociedade, que a desigualdade de gênero ainda é muito grande, né? Nós somos um país ainda muito violento para as mulheres, sobretudo mulheres negras e o público LGBT também. Então, uma sociedade que ainda tem uma assimetria salarial entre homens e mulheres muito grande e que a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa desnaturalizar essas opressões. Porque o que é que eu tenho percebido, né? Nós somos uma profissão hegemonicamente feminina. Então é importante entender, né, esse feminino, o que é que ele representa, o que é que ele é. Né? Claro que nós também temos homens que compõem, né, o quadro de profissionais de serviço social, são super bem-vindos, que também se solidarizam com a nossa causa, com a nossa problemática, mas nós, mulheres, também precisamos refletir a respeito disso, porque muitas vezes nós teorizamos, né, nós compreendemos as estruturas de opressão, mas a gente precisa também desnaturalizar isso e materializar a crítica disso na nossa vida cotidiana, né? Então, por que que ainda numa sociedade moderna, né, ainda existem alguns lugares que são designados para a mulher? A mulher, historicamente, é conhecida como a do cuidado, né? A mulher é para cuidar dos pais, do marido e dos filhos, né? Por que o cuidado é de domínio da mulher? Porque o cuidado não pode ser de todo mundo, de homens e mulheres, né? Por que que muitas vezes essa sociedade ainda estimula essa fragmentação? Por que a mulher ainda é vista como objeto, né? Tendo em vista os números de crimes sexuais contra a mulher tão grande. Não sei se vocês, né, já leram a respeito, mas desde a antiguidade, né, na antiguidade, por exemplo, a mulher ela não era vista como uma pessoa, ela era uma coisa, né? Ela era um objeto. E tudo o que era objeto era para ser adornado, servia apenas para a beleza, né? Para enfeitar. A mulher ainda assume, né? Ainda é exigido dela essa situação. Né? A mulher ela serve para embelezar, para reproduzir, mas ainda há uma certa resistência com as mulheres que pensam, com as mulheres que tecem críticas, com as mulheres que se colocam contra as estruturas dessa sociedade, né? Que colocam não, né? Nós temos outros lugares e outras posições que nós queremos, devemos e é o nosso direito nosso ocupar.
Por que que ainda existe falas ainda tão, enfim, tão machistas? Por que que em grandes reuniões de trabalho ainda existe o machismo corporativo, onde normalmente as mulheres são interrompidas na sua fala, né? Ou a sua fala é complementada por um homem que acredita que está traduzindo o que ela diz, como se ela não tivesse capacidade de complementar o seu raciocínio, né? Então, essas coisas a gente precisa pensar. Eu acho que é importante refletir a respeito do mundo, né? E esse é um dos temas que, para mim, são mais caros nas nossas vidas cotidianas, né? Quantas vezes no âmbito das nossas relações mais privadas, né, nas nossas relações íntimas, né, com família, com amigos, né, nesses espaços, muitas vezes a gente ainda observa esse comportamento tão conservador. E aí a gente entende também que muitas mulheres acabam por reproduzir também esse próprio comportamento e pensamento conservador porque ela foi educada assim, né? Nós fomos educados dentro de uma cultura que naturalizou isso. Então, a menina desde criança foi educada pelos desenhos, pela mídia, pelos filmes, pela família, pela igreja, pelos amigos, que esse era o lugar natural, né? E romper com essas estruturas, eu entendo que é difícil, mas é necessário rever, né, as nossas posições, é necessário rever as situações cotidianas. Por exemplo, normalmente quando a mulher trabalha e exerce suas atividades para além do espaço doméstico, a mulher ocupa um espaço na vida pública, a família, a sociedade, os amigos ainda exigem da mulher o cuidado do lar. O cuidado do espaço doméstico é apenas da mulher. Então, se a casa, por exemplo, está bagunçada, ninguém vai questionar o homem, mas poxa vida, poxa, a casa está bagunçada. Não. Se questiona apenas a mulher. Então, a divisão do trabalho doméstico ainda não foi democratizada. A mulher ainda é a única responsável, né, por essa divisão das tarefas. Uma figura muito importante na história, que é a Flora Tristan, ela dizia o seguinte, que a mulher é o proletário do proletário. Por que ela é o proletário do proletário? Porque o homem, quando trabalha, no espaço do trabalho, ele tem um patrão. E lá ele obedece a esse patrão. Mas quando ele chega em casa, ele tem uma serva que vai atender as suas necessidades. A mulher, a companheira, a esposa, que vai lavar, passar, alimentar. A mulher não. A mulher, quando ela trabalha, ela sai para a vida pública, ela tem um patrão, ela obedece a esse patrão, e quando ela chega em casa, ela tem um outro patrão, que muitas vezes é marido e filhos. Né? Então veja como ainda há uma desigualdade muito grande. E as mulheres que tentam romper com isso, elas sofrem uma grande resistência por parte da sociedade como um todo, né? Então, a gente precisa, né, furar, né, essa linha de opressão e começar a nos colocar enquanto sujeitos, né? Desnaturalizar isso, já diria a Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se, né? A sexualidade, o gênero são construções sociais. Logo, esses lugares que foram colocados como lugares de mulher e lugares para homem também foram construídos socialmente. Então, eles também são construções sociais. E se são construções, podem ser desconstruídos. É fundamental que a gente reflita no nosso dia a dia. Por que que existem algumas exigências específicas para a mulher, como por exemplo a maternidade, né? Existe uma tendência a uma exigência da maternidade compulsória, né? Como se toda mulher tivesse o dom, né? Tivesse o desejo da maternidade. Claro, existem mulheres que têm o dom e o desejo da maternidade, e isso é belo, e isso tem que ser respeitado. Mas isso não é natural, né? Isso é uma construção social. As mulheres também decidem se elas desejam ter filhos ou não, né? Se isso é um projeto que elas querem para a vida, isso precisa ser respeitado, né? E também pensar a maternidade tradicional.
né? Hoje, quando a gente fala de família, a gente quer espaços onde as relações de poder sejam democratizadas. Hoje, a maternidade, por exemplo, não é mais só um jugo de obrigação da mulher. O homem faz parte desse processo, porque ele é pai, porque ele é partícipe. Então, os dois dividem as responsabilidades igualmente. Assim como no relacionamento onde não se tem filhos, as responsabilidades são iguais, os desejos são iguais, eles devem ser. Então, nós mulheres ainda vivemos numa realidade onde é muito difícil questionar, onde é muito difícil dizer: eu não quero esse lugar. Esse lugar que você me oferece não me cabe. Muito obrigada. Eu quero a construção de um outro espaço. Eu quero ser livre. Eu quero estabelecer relações onde o outro me veja como um igual, me respeite. Porque muitas vezes o machismo, ele é coberto por um véu romântico. Não, mas o indivíduo está tentando cuidar. Não, mas ele está tentando proteger. Não, não é isso. Não é isso. Esse véu romântico oculta a opressão, né? Relações que a gente deseja saudáveis, né, entre os indivíduos, são ser relações que respeitem a individualidade do sujeito, né? Que olhem para o indivíduo como um ser igual, né? Como um parceiro, e não uma relação de subordinação. Nós mulheres estamos cotidianamente, o tempo todo, observando isso, refletindo e buscando romper com essas estruturas. Por vezes, existem espaços que a gente consegue falar dessas situações abertamente, existem espaços mais ultraconservadores que a gente não consegue. Mas o silêncio também é resistência, né? Também fala, o silêncio grita, né? Então, nós mulheres estamos a cada dia observando essas situações e refletindo. E eu fico, apesar das dificuldades, eu fico bastante contente, porque eu acho que nós mulheres estamos dando passos importantes e significativos, né? Não aceitando essas estruturas. Nós não queremos esse lugar. Eu não quero esse lugar da mulher tradicional. Tenho o maior respeito do mundo por quem quer, por quem gosta, por quem se identifica. E aqui o meu respeito. Mas eu também desejo o mesmo respeito comigo e com as mulheres que pensam iguais a mim. A forma de vida, a forma de vida do outro, a sua forma de vida pode funcionar para você e para os seus, mas talvez não funcione para mim. E isso tem que ser respeitado, porque não existe modelo ideal de vida. Não existe certo e errado nas relações humanas. O que existe é certo para mim ou certo para você. Talvez não se enquadre no que é bom para você ou para mim. E precisa ser uma relação que respeite essas diferenças. As mulheres modernas, as mulheres cotidianas, elas não se curvam mais a isso. Muitas vezes o espaço não é propício para o diálogo porque só há diálogo quando as pessoas querem ouvir, né? As pessoas não querem ouvir, elas já estão com as suas certezas muito fixas, não tem tanta validade. Mas mesmo o silêncio é resistência, eu acredito. Há lugares que é fundamental a fala urgente. E há espaços onde a gente observa e reflete, e faz a reflexão. A gente só faz a reflexão para aprender a fazer tudo diferente. Eu fico pensando na minha geração e na geração que vai vir após a minha, como eu espero que seja belo, como nós não vamos ser o resultado dessas construções, né? A geração anterior à minha, ela tinha uma vida que era atrelada ao outro, precisava do outro. Então, eu não me realizava, eu me realizava na minha família, no meu marido, nos meus filhos. O que era para mim era hobby. Hoje não. Hoje as mulheres, elas, claro, podem, né, confeccionar família e também se realizar com família, mas elas se realizam por elas, sendo elas, pela trajetória profissional delas, pelo empoderamento delas, pela história delas.
O outro é um complemento bem-vindo e querido. Mas as mulheres, elas se realizam pela sua história. Que bonito é olhar para trás e ficar feliz com as escolhas que a gente fez. E ficar feliz com tudo que a gente construiu, porque a gente se constrói. A gente pode mudar, a gente pode se construir diferente, né? Que bonito é observar, eu tenho um nome, eu não sou a sombra do outro, eu não sou a filha de fulano, eu não sou a esposa de cicrano, eu não sou a mãe de Beltrano, eu sou eu tenho uma identidade própria, e isso me deixa muito feliz. Eu acho que isso é interessante para todas nós mulheres. Bom, é essa a reflexão de hoje. Eu queria compartilhar com vocês, ouvir a opinião de vocês. É só uma conversa de amigos. Tá? Se você concorda, comenta aqui. Se você discorda também, comenta aqui, mas sempre com respeito. Lembrando que aqui é o espaço do diálogo respeitoso. Como eu não deixo de ser, não consigo, né, deixar o meu lado professora, eu trago uma indicação de livro para gente. Esse daqui, A Mulher na Sociedade de Classes, da Safiotti. Muito interessante. Claro que a minha fala aqui é uma fala muito de amigos, né? Pouquíssima teoria, apenas para a gente conversar um pouco. Mas eu queria muito ouvir vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me falem se vocês gostaram desse formato de vídeo um pouco mais informal, mais como um bate-papo entre amigos, né? Me avisem que a gente fala um pouco mais sobre outros temas. Sugiram aqui também outros temas, por favor. E eu desejo de verdade que nós, mulheres, né, a gente consiga cada vez mais compreender essas estruturas para romper com elas, né, com elas, e que sejamos verdadeiramente felizes e que os homens, nossos amigos, sejam parceiros nessa luta, né? Porque a gente não é inimigo e a gente não precisa ser. A gente pode ser parceiro nisso, né? E os homens parceiros nessa luta de igualdade de gênero e tantas outras situações são super bem-vindos. Então, meu muito obrigada a todos vocês por terem me assistido até aqui. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.